Olá! Você sente que não vem realizando entregas condizentes com o seu cargo? Sente que dentro dessas entregas, desses projetos, não vem atuando na causa raiz do problema, ou seja, na causa que gera aquele problema para que você entregue resultados mais robustos? Isso é bem comum de acontecer, mas eu vou te mostrar um método hoje na qual você pode atuar nessa causa raiz e trazer resultados desejados, atingir os seus objetivos nos seus projetos. Isso tudo de uma maneira estruturada. Esse método que eu vou te mostrar é o PDCA. Ele é composto por 4 etapas, sendo que essas 4 etapas, se bem aplicadas, trazem os resultados desejados. Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes de tudo, é importante deixar claro o que é o método PDCA e aonde ele surgiu. O método PDCA ele foi criado na década de 20 pelo Shewhart. Shewhart é considerado o pai do controle estatístico de qualidade, mas o PDCA ele foi amplamente difundido na década de 50 por William Demme. Demme ele era reconhecido pelos seus trabalhos desenvolvidos nas empresas norte-americanas e por também prestar consultorias a empresários japoneses. É o pai da qualidade, como muitos conhecem. Mas o mais importante aqui é trazer o que é esse PDCA, quais são essas etapas, o que compõe cada uma delas. E é isso que a gente vai ver agora. A primeira etapa é o plano de planejamento. Nessa etapa, você coleta fatos e dados referentes ao seu problema, define uma meta e, na sequência, faz uma análise desses fatos e dados, identifica qual é a causa raiz, realiza um teste de hipótese, ou seja, realmente evidencia que essa causa acontece e elabora um plano de ação. Basicamente, de forma macro, é isso. Na segunda etapa, é a etapa do do, ou seja, você vai executar as ações propostas na etapa de planejamento, para que aconteça então, ações propostas que tem como intuito bloquear a causa raiz do problema para que o problema não aconteça novamente. Na sequência, a gente tem a etapa do check, que é a checagem dos resultados. Nesse momento, você avalia se suas ações foram realizadas e se elas tiveram o impacto que você acreditava ter quando você colocou, inclusive, na sua meta, no seu objetivo. Então, as ações atingiram esse objetivo? Na sequência, você vai para a última etapa, que é a etapa do ACT. O que acontece? Nessa etapa, tudo que foi executado e que precisa ser padronizado, deve ser padronizado. Caso tenha algo que ainda esteja acontecendo dentro do problema, você precisa montar um plano de ação referente a isso, ou então fazer lições aprendidas, ou seja, o que você teve de bom dentro do PDCA que você pode replicar para uma outra área, o que deu certo no projeto, o que você faria de diferente se fosse executar um novo PDCA. O que eu quero passar para vocês é que dentro dessas 4 etapas, hoje elas não são mais implementadas só numa área de manufatura. Então, como inicialmente ela foi difundida na área industrial, mas hoje ela é aplicada também na área de office, nas áreas administrativas, áreas que oferecem serviços, como forma de produto, em hospitais, em seguradoras, nas mais diversas áreas. Inclusive, talvez você já aplique o PDCA e não tenha ciência, não esteja tão claro isso. Na continuidade da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar a aplicação do método com um case e vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Mas eu vou trazer para vocês agora alguns benefícios de aplicar o PDCA. Então, por que eu aplico um PDCA hoje? Qual a importância de se aplicar esse método? As empresas, cada vez mais, elas vêm buscando metodologias estruturadas para a resolução de problemas, e o PDCA é uma delas. Então, quando você não sabe a causa raiz do problema, você pode aplicar um PDCA. E quais são os maiores impactos de um PDCA? Como você ataca desperdícios? Então, redução de custos de produção, e consequentemente, então, um aumento de lucro. Também aplica-se PDCA
em casos de não conformidade do produto. Então, por exemplo, se você vem recebendo muitas reclamações referente a um produto, né, que você produz, porque ele não está atingindo os requisitos do cliente. Então, você não sabe a causa, o porquê disso estar acontecendo. Você pode aplicar um PDCA. Outro tema de PDCA, paradas de máquina. Vamos supor que dentro do seu processo hoje você tenha uma demanda muito alta e já esteja lá na capacidade nominal da sua linha. Mas só que você tem um problema hoje, as máquinas param muito. O que acontece? Você pode fazer um PDCA para redução de paradas de máquinas, porque talvez hoje você não saiba, né? Então, a causa raiz das paradas, e você vai atacar essa causa raiz para poder não parar mais a máquina, certo? E aí, com isso, você vai ter esse tempo disponível para a produção e vai, consequentemente, aumentar a sua eficiência. Você pode fazer também um PDCA para redução de mercadorias da parte logística. Então, imagine que você tem retorno de muitas mercadorias da parte logística, mas você não sabe a causa raiz do porquê elas estão retornando, né? Elas vêm com avarias, vêm amassado, vêm estragado, mas você não sabe o que aconteceu, né? Ou não está funcionando. Você pode fazer um PDCA para resolver essa causa raiz e, consequentemente, não terá mais esses problemas. Então, temos dos mais variados para aplicação. Mas o importante é que quando você aplica o PDCA, treina as equipes na sua aplicação, você consegue fazer com que todos tenham a mesma linha de raciocínio para a resolução de um problema. Então, a sua equipe, ela fica já preparada. Quando tiver um problema, ela já sabe como atuar, ela já sabe quais são os passos, quais são as etapas, o que fazer, como fazer. E toda a equipe trabalha no mesmo propósito, tendo a mesma visão de aplicação da metodologia. Outro ponto importante, imagine que você tem no seu processo aqueles problemas recorrentes. Que sempre acontece, né? A gente tenta resolver e ele volta a ocorrer. Bom, o que você pode fazer? Aplicar um PDCA. Por quê? Porque se ele sempre retorna, né, volta a acontecer, é porque você não atacou a causa raiz do problema. Então, você vai fazer um PDCA, envolver a equipe, né, que está diretamente ali envolvida com esse problema, todas as áreas de interface, as pessoas que estão diretamente ligadas, monta um PDCA, trata isso com a equipe e com certeza esse problema não tende mais a acontecer. Bom, mas existem algumas objeções, né, algumas coisas de Bárbara, o PDCA, eu preciso realmente aplicar todas as etapas dele? Eu não gostaria de fazer tudo isso. Gente, um PDCA, para te dar um resultado bom, ele precisa fazer com que todas as etapas sejam seguidas na sequência. É redundante, mas isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas tendem a começou a resolver o problema, o que eles fazem? Já vão direto para o plano de ação. Então, muitas vezes eu oriento projetos de PDCA, já orientei muitos também, e eu também já realizei muitos PDCAs. E aí, quando a gente está ali começando a entender o problema, né, tem um tema, começando a coletar dados, as pessoas já começam, não, mas se a gente fizer isso, e eu sempre falo, calma, gente, não vamos partir para a solução. A gente precisa entender um problema bem entendido é um problema quase resolvido. Essa frase eu levo para a vida. Entenda bem o seu problema, entenda quais fatos você tem. Então é importante que você tenha números e informações, né? Porque não tomar decisões a partir de feeling. Tendo fatos e dados, aí você parte para a definição da meta e por sequência, né, cada etapa na sua vez. Então, não adianta pular etapas, você precisa seguir todas elas. Outro ponto que as pessoas sempre me questionam, Bárbara, mas eu não quero fazer PDCA porque PDCA demora demais. Bom, primeira coisa, se ele demora demais é porque nós não estamos sabendo executar esse PDCA da forma correta. E existem dois pontos relevantes nessa situação. O primeiro deles que eu posso falar para vocês, e eu já vivenciei muito isso, é de que as pessoas começam a fazer PDCA e na hora de elaborar lá seu objetivo e sua meta, não colocam prazo. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta, quando que você quer entregar esse PDCA, os resultados desse PDCA? Mas precisa colocar prazo? Claro que precisa,
Por quê? Por isso que muitas vezes demora demais, porque você não colocou o prazo e as pessoas acabam se desmotivando, porque esse PDCA, uma hora dessa a gente tem que entregar. Não é, eu já ouvi muito essa frase, uma hora dessa a gente precisa entregar o PDCA. Não, você precisa ter um prazo, definir ele e cumprir esse prazo. O outro ponto muito importante também, de não só definir o prazo, mas também fazer o gerenciamento desse PDCA. Por quê? Você não pode simplesmente, fizemos, coletamos todos os dados, as informações, definimos meta, montamos plano de ação e aí deixa cada um fazendo a sua ação. Não. O líder, ele precisa fazer a gestão e acompanhamento desse PDCA. Por quê? Porque se ele deixar, cada um faz o seu, gente, a rotina em qualquer metodologia que você for aplicar, se você não tiver a gestão e acompanhamento, ela vai acabar se perdendo. Então você precisa fazer com que cada PDCA ele seja gerenciado pelo líder, tenha esse acompanhamento. Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que PDCA dura demais, porque às vezes ela não tem prazo, ou às vezes tem prazo, mas não tem o gerenciamento adequado. E existem também erros que são cometidos ao executar o PDCA. Um deles é, já sei a causa raiz, e aí mesmo sabendo a causa raiz eu vou colocar ele num formato de PDCA, só para dizer que eu fiz um PDCA. Se você sabe a causa raiz, você não precisa fazer um PDCA, faça um ver e agir, Já sabe qual é a solução, vai lá e implemente. Então esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem ao realizar o PDCA. Outro ponto, quando você iniciar um PDCA, as pessoas elas têm a tendência de não olhar se algo já foi feito em relação àquele tema. Então, por exemplo, eu vou iniciar um PDCA no meu processo, mas em nenhum momento eu tentei entender com as pessoas que estão nesse processo se alguma melhoria já foi executada, algum projeto de melhoria. Então, porque muitas vezes alguém já tentou fazer, e por algum motivo não deu certo. Por que será que não deu certo? Se você tiver, aí vem a parte aquela do gerenciamento dos PDCAs. Se você tem um banco de dados, de informações, onde você possa consultar esse PDCA, as lições aprendidas do PDCA anterior, talvez ele possa te ajudar a ser mais assertivo nesse PDCA que você está atuando agora. Então, um erro que é cometido é não olhar para lições aprendidas de outros projetos. Caso tenha algum projeto que foi desenvolvido na área, realmente olhe para que você acerte, vai com mais assertividade dentro desse novo projeto, dessa nova PDCA. Outro ponto que é importante é a questão de aplicação de ferramentas dentro do PDCA. O PDCA ele é uma metodologia. Dentro dessa metodologia existem ferramentas que são inseridas, são utilizadas para que você consiga resolver o seu problema. Cuidado! Se a ferramenta não for bem aplicada, muitas vezes você não chega até a causa raiz e aí você vai falar assim, mas Bárbara, o PDCA ele não funciona. Não é a metodologia, mas é a ferramenta que não foi bem aplicada. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma ferramenta que ela é muito simples, mas às vezes as pessoas não dão a devida relevância e importância para ela. Trata-se do brainstorm. O brainstorm a gente chama de que é um toró de palpite. Nada mais é do que quando você tem um problema, você precisa fazer com que o líder do brainstorm, ele mostre dados referentes àquele problema e deixe a equipe discutir quais seriam as possíveis causas, que geram esse problema. Mas o que acontece normalmente, em alguns casos? Quando é feita essa discussão, então o líder vai lá, apresenta todos os fatos e dados, mostra para a equipe qual é o propósito de estar ali, o propósito daquele brainstorm, mas em algumas vezes o gestor do processo está naquele brainstorm. E aí existem, não são todos, gente, não generalizando, mas já participei de muitos onde isso aconteceu. O gestor, algum funcionário, alguém comenta, eu acredito que esse problema está acontecendo por causa desse fator. E aí o gestor levanta a mão e fala, não, isso é um absurdo, isso não existe. Não, isso não é. Então assim, no brainstorm não pode ter filtro. O filtro vai ocorrer lá na sequência com outras metodologias, como por exemplo uma matriz de priorização.
mas não naquele momento. Então, não foi bem aplicado o método, né? Se foi feito dessa forma como eu comentei. Então, precisa ter muito cuidado na aplicação das ferramentas. As ferramentas, elas precisam ser bem aplicadas para que o método, sim, seja efetivo. Outro erro que é cometido, eu já citei um pouco dele anteriormente, é a questão da checagem do trabalho. Então, a checagem das ações, ela deve acontecer paralelamente de duas formas. Uma, ela deve ser feita durante o andamento das atividades, né, das ações, para realmente ver se estão sendo executadas as ações, e também ao final para corrigir algo se for necessário. Né? Ter um plano, nós comentamos que é um plano remanescente, ou seja, um plano que evite que esse problema venha a ocorrer. Então a gente precisa ter esses dois acompanhamentos. Se você não tiver acompanhamento das ações, pode ser que você chegue lá na data de entrega e realmente as ações não aconteceram. Outro ponto importante, as pessoas não fazem a padronização muitas vezes. Eu mesmo cometi esse erro lá nos primeiros PDCAs que eu fiz há uma boa quantidade de tempo atrás, no qual coisas óbvias eu acreditava que não precisavam ser padronizadas. Pessoal, eu sempre falo o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você, e o que é óbvio para você pode não ser óbvio para mim. Então, precisa sim ser padronizado, de forma simples, de forma objetiva, né, nas regras da empresa, mas precisa ser padronizado sim. Por quê? Pessoas saem do setor, né, tem uma rotatividade ou vão para outra empresa, a gente recebe pessoas novas na empresa, então precisa sim ter esse padrão. Porque se eu entrar em um processo que eu nunca executei aquela tarefa, eu não vou saber como que eu tenho que fazer. Eu vou tentar fazer da melhor forma como eu acredito que seja, se eu não for treinada, se eu não tenho um padrão. Então, importante ter essa padronização. E por último, é a comemoração dos resultados. Pessoal, é um grande erro não comemorar os resultados. Se o seu PDCA junto com a equipe foi efetivo, atacou a causa raiz, atingiu a meta, comemore. Isso é muito importante. Isso estimula a toda a equipe a criar novos PDCAs, né? Elaborar novos PDCAs. Então, tenha sempre a questão de comemoração. É algo que quando cai dentro da rotina, às vezes, você não comemora. Terminou o PDCA, você já segue executando o outro. Poxa, foi algo importante, as pessoas se dedicaram um tempo. Então, tire um momento sim para fazer a comemoração do seu resultado. Eu lembro que eu passei para vocês que talvez você já tenha executado um PDCA, mas não tenha consciência disso. Bárbara, como assim? Como que eu já talvez tenha aplicado o PDCA e ainda não sei? Eu vou te mostrar um exemplo. A partir desse exemplo, nós vamos então abrir toda a metodologia, como implementar as 4 etapas de uma forma muito simples. Qual é a importância de se escolher um tema do PDCA, como executar as tarefas, como olhar para esse tema, para cada parte, cada etapa do PDCA. E o exemplo que eu venho trazer para vocês é: você algum dia já excedeu seus gastos mensais, ou seja, estourou o seu orçamento, né? Gastou mais do que ganha? Talvez, acredito que não, acredito que tenha sido só eu um dia, vocês não, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos pro exemplo. Imaginem que você tenha, né, chegou numa situação onde você está gastando mais do que ganha, tá? Como diz, estamos no vermelho, né? O que acontece? Gente, isso é algo estratégico para você, ou seja, é algo extremamente relevante. Você precisa fazer um PDCA para identificar qual é a causa, né, do porquê você está gastando mais do que você ganha. Para a empresa é a mesma coisa. Então a empresa ela tem um orçamento, né? Ela destina esse orçamento para os gastos, né, dentro de um determinado período. E o que acontece? Muitas vezes a empresa gasta mais do que aquele recurso que ela tinha disponível. E você precisa fazer um PDCA para redução de custos. Entender o que está excedendo esses custos. É a mesma coisa, só muda a dimensão. Vamos voltar para o nosso exemplo então, pessoal? Bárbara, entendi que é relevante, né? Tanto para mim, no meu caso, como na empresa também.
Quer dizer que eu começo a fazer o PDCA, então, em temas relevantes, preferencialmente. Então, normalmente, o que acontece? Se você for fazer um PDCA em algo que não vai te dar tanto retorno, não vai impactar dentro da empresa, imagine que você está um tempão, você dedica um tempo para isso. São pessoas que estão envolvidas e você chega ao final do seu trabalho, atinge o resultado? Atingiu, tranquilo, mas não foi legal, não foi relevante para a sua área, para o seu processo. Então, sempre quando for fazer um PDCA, tenha em mente que ele precisa ser relevante. No nosso caso, excedemos os nossos gastos mensais, estamos gastando mais do que ganhamos. O que faremos? Como começaremos o nosso PDCA? Primeira etapa. Vamos supor que você seja um pai ou uma mãe de família e você tenha lá, esse é o casal e um filho. Tá? Para o nosso exemplo aqui fica mais fácil. O que você vai fazer? Parte do planejamento. Você vai levantar fatos e dados, ou seja, quais são os seus gastos mensais, isso de forma ainda geral, né? Nos últimos 12 meses, 2 anos, escolha um determinado período. Importante que esse período seja considerável para você entender qual foi o comportamento, foram os comportamentos desses gastos. Então, coletou as informações dos seus gastos totais mensais nos últimos 12 meses. Vamos escolher o período de 12 meses para ficar mais fácil. Identifiquei. Bom, quem são as pessoas que fazem parte desse orçamento, né, dos gastos? Você, a sua esposa, o seu marido e o filho. Bom, quais são os gastos? Eu ainda não estou falando em valores, eu estou falando de quais são os gastos. A gente gasta a luz, condomínio, aluguel, telefone, alimentação. Bom, faz um apanhado, lista todos os gastos que vocês tenham dentro de um mês. Esses gastos a gente chama de contas fixas e variáveis, ou seja, todo mês eu tenho o aluguel, o condomínio, a água, luz, gás, o que for, certo? A escola do filho. E alguns meses eu tenho os gastos variáveis. Então, por exemplo, a ida ao shopping, né? Uma viagem esporádica. Então, dentro de uma empresa, pessoal, é a mesma coisa. Você vai ter gastos fixos, que a empresa vai ter, e gastos variáveis. Você precisa entender como que são compostas essas contas, como elas são formadas. Feito isso, você vai listar também o quanto você ganha, né, por mês. Se o teu problema é que você está excedendo o seu ganho mensal, seus custos estão excedendo seu ganho, você precisa listar quanto você ganha, é entendimento do estado atual, certo? Então, nos últimos 12 meses eu tenho um salário X lá por mês. O seu salário, se a sua esposa ou seu marido tiver também entra dentro da conta. A gente está falando do gasto de toda a família, né? Toda a renda que vocês tenham aí mensalmente durante os últimos 12 meses. Feito isso, você já começou a entender seu estado atual. Você precisa definir uma meta. Qual a meta que você quer chegar? Então, qual é o máximo de gasto mensal que eu quero ter, né? Com todos os custos que eu tenho, né? As despesas que eu tenho, e até quando? Então, bom, eu quero gastar o máximo, quero ter um custo máximo mensal de X mil reais até final do dia 31 de dezembro deste ano, ok? Então, você coloca lá a sua meta, né, junto com a família. Importante, se você tem alguém que divide isso com você, seja ou só para gastar ou para acrescentar, ou os dois, você precisa envolver essas pessoas. Esse é um ponto bem importante, porque não é você sozinho que vai definir a meta. Você precisa fazer com que essas pessoas participem dessa definição, porque elas também vão se sentir donas desse processo. Agora, imagine, se você coloca uma meta muito desafiadora, a sua esposa ou seu marido vão dizer, né? Ah, eu não concordo com isso. Não, isso foi uma meta que você colocou. Então aí já começa a divergência. Na empresa, da mesma forma, todos precisam construir as metas juntos, a meta juntos. Por quê?
porque senão vai ficar aquela coisa, isso foi o líder que escolheu. Não acredito que a gente vai atingir isso nunca, mas ele definiu que foi assim. Entendem a relação? Definida a meta, a gente vai para a análise do estado atual. Bom, agora a gente começa a detalhar. Quanto que realmente é o gasto em transporte? O que compõe transporte? É gasolina, é seguro, é ônibus, o que for. Então você já começa a detalhar os gastos dos últimos 12 meses. A gente está falando também de alimentação. Opa, alimentação hoje vem pesando no bolso. A gente sabe que com os aumentos, né, tem um percentual maior aí dentro do nosso orçamento. A alimentação é muito amplo. Isso eu vi lá no inicinho, lá no contexto, né, entendendo o meu estado atual. Agora eu preciso fazer análise disso. A alimentação está dividida em quê? Supermercado, né, almoço ou jantares fora, algum pedido, né, de delivery, padarias, né, você vai entender o quanto que você está gastando. Eu sugiro nesse momento, é uma sugestão, utilizar o gráfico de Pareto. Por quê? Porque o gráfico de Pareto, ele vai te mostrar quais são os teus 20%, probabilidade, né? Teus 20% de gastos que representam 80% desse valor. Então, por exemplo, se a gente fez um gráfico de Pareto e a gente entendeu que um dos consumos mais altos, vamos trabalhar nesse que é mais tranquilo, nesse momento para o nosso exemplo, é alimentação, né? E quando eu abri alimentação, eu vi que padaria é o gasto que é o maior gasto que eu tenho. Opa, peraí, sentou toda a família, avaliou. Vamos fazer um brainstorming? Por que a gente gasta em padaria? Porque ela fica mais prático. Porque é mais gostoso. Porque ela tá tudo fresquinho, ali o pãozinho fresquinho. Porque a gente não tem tempo de almoçar, de tomar café da manhã todos juntos. E por aí vai. Você fez um brainstorm. E aí você pode fazer, né? Existem várias ferramentas que você vai aplicar nesse momento. Mas vamos resumir aqui, fizemos os 5 porquês, né? As crianças adoram fazer 5 porquês. Adulto já às vezes é meio receoso, mas é uma ferramenta muito importante. Feito os 5 porquês, descobrimos que estamos fazendo nosso café da manhã na padaria porque acordamos muito tarde, né? Então a gente não tem tempo para sentar fazer o café da manhã. Opa, peraí. A gente vai agora evidenciar se isso realmente está acontecendo, se é por causa disso que a gente está indo para a padaria. Vamos acompanhar aí durante uma semana, né, para ver se, ou um determinado período, para avaliar se realmente é isso. E, cara, foi, né? Nós estamos acordando muito tarde e aí acontece de que a gente não tem tempo e a gente vai para a padaria. Pela comodidade, por estar perto, né, por todos os motivos que eu já citei aqui. Essa é a causa raiz do nosso problema, desse nosso problema. Chegando ali, podem ter outras, tá, gente? Aqui é só para a gente conseguir aí dar andamento no nosso case. Bom, a causa raiz é que acordamos tarde. Evidenciamos, precisamos de um plano de ação. Ainda a gente está na parte de planejamento do PDCA. Vejam o quão ele é importante, porque se eu realmente não identificar a causa raiz correta, eu posso não solucionar o meu problema. Claro que nesse caso podem ter mais causas, né? Mas a gente vai tratar com essa. Vamos fazer um plano de ação? O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos colocar todos vão colocar o despertador 30 minutos mais cedo, vamos deixar também organizada a roupa que a gente vai vestir, né, para ir para o seu trabalho, para a escola, preparada já na noite anterior e algumas outras ações. Existe cada responsável por cada ação, certo? Então não podemos colocar lá responsável, família ou todos, não. A gente precisa que cada ação tenha o seu responsável. Por mais que todos irão fazer, importante que esteja especificado, porque talvez você e seu filho façam e a sua esposa ou o seu marido, né, não faça, não esteja cumprindo a ação. Então é importante que tenha uma gestão e que realmente tenha lá quem vai fazer o quê e qual é o prazo. Feito isso, nós vamos então para a parte do que é a parte da execução, né?
Aí tem toda a execução. Vocês lá no planejamento definiram com que frequência vocês vão avaliar esse ponto, né, essas ações. Por quê? Lembrem que eu falei que é muito importante ter uma gestão dentro do PDCA e essa parte é crucial. Por quê? Porque precisa ter esse acompanhamento, esse follow-up, né? Ou seja, e aí, chegou no final da semana, estamos ou não estamos cumprindo? Quem está fazendo? Quem não está fazendo? Né? Se não está fazendo, por que não está fazendo? E por aí vai, são os ajustes necessários. Fazemos então esse acompanhamento, né, para ver realmente se a gente atingiu a meta ou não. Lá no final olhamos, opa, atingimos a nossa meta. O que nós vamos fazer? Padronizar. Então, a partir de hoje, realmente isso vai virar rotina, um padrão. Temos lá o nosso padrãozinho de que todos vamos acordar 30 minutos mais cedo, deixar a roupa organizada e por aí vai. Mas alguns padrões foram criados. Todos foram treinados, todos estão cientes de como fazer, ninguém tem dúvidas. Caso tenha alguma das ações lá do plano de ação que não foi assertiva, ou seja, que não deu muito certo, ou que alguma pessoa não soube fazer muito bem, tem que ser montado um plano para dizer o seguinte, bom, como nós vamos corrigir essa rota, certo? E aí nós finalizamos aí com o nosso PDCA. Obtém-se, né, o resultado desejado, então, ou seja, nós atingimos a meta, estamos dentro do orçamento, porque nós nos desafiamos a tomar o café da manhã em casa, em família, mudando alguns hábitos e não mais na padaria. Dentro da empresa, a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, Bárbara, eu vou tomar agora café em casa, não vou tomar na empresa? Não, não é esse ponto, gente. O ponto é, eu vou começar a olhar custos fixos, olhar custos variáveis, detalhar esses custos, identificar a causa raiz, propor plano de ação, acompanhamento, follow-up, avaliar se realmente isso está acontecendo, né? Se a gente atingiu o resultado também, e o que for na última etapa, né? E o que for necessário, fazer a padronização ou fazer um plano de contenção para que isso não volte a acontecer, certo? Executamos o nosso PDCA. Tranquilo até aí? Mas tem um ponto. Eu não vi a sua família comemorar os resultados. Lembre? A gente precisa comemorar os resultados. Então nessa comemoração a gente vai gastar o que a gente economizou. Não, né, gente? Mas tem que ter uma certa comemoração, um momento em família, porque é importante, foi uma vitória de vocês, né? E isso vai estimular para que vocês façam outros PDCAs. E da mesma forma na empresa também isso acontece. Importante lembrar que não existe apenas um trabalho PDCA, isso é um ciclo, ele se repete. Talvez você vá em algum momento, então vamos ver agora quais são os novos custos que a gente está tendo que estão muito altos, ou as despesas que estão muito altas, né? Que a gente pode tratar isso de novo num ciclo PDCA. Então, como a gente fala, ciclo PDCA, né? Isso se repete continuamente, é melhoria contínua. Nas empresas é importante que você tenha uma forma disso acontecer. Não aquela coisa, fizemos uma vez um trabalho de PDCA. Não, isso precisa ser estruturado, né? Através de um programa, com regras, né? Tudo muito bem estruturado para que realmente esse ciclo aconteça. Importante de tudo isso, não pule etapas. Um problema bem entendido é um problema quase resolvido. Volto a repetir. Faça as etapas na sequência que você sim vai ter um excelente resultado. E aí eu te pergunto, qual é a dor, o que te incomoda hoje dentro da sua empresa e que você vai realizar um PDCA? Conte aí para mim. E caso você tenha alguma dúvida, escreva pra gente, porque talvez a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e eu posso contribuir e a gente possa discutir sobre esse assunto. Eu espero ter contribuído com o desenvolvimento de vocês, fico por aqui e até o nosso próximo bate-papo.